Boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a terceira e última parte em relação à aprendizagem, foco, memória, atenção. Hoje é a terceira live, a terceira parte sobre cérebro. Quem não me conhece, meu nome é Gustavo Seimetz, eu sou fisioterapeuta, trabalho com algumas técnicas, entre elas a microfisioterapia, a nova medicina germânica, as terapias transgeracionais e a parte que hoje é chamada de saúde integral, para entender um pouco sobre toxina, um pouco sobre desnutrição, um pouco sobre conflitos emocionais, tratar o paciente como um todo, porque não chega para nós só um joelho, um músculo, chega uma pessoa que tem as mais diversas vivências no meio de vida delas, e a gente hoje, profissional de saúde, tem que saber entender e trabalhar de uma forma muito mais dinâmica, que a grande questão é o que causa, quais são os fatores que estão causando a doença da pessoa. Aquela dor que ela tem, aquele formigamento que ela tem, aquele problema naquele órgão que ela tem, da onde vem? Se a gente souber responder o que está causando em cada um de nós, aquele sintoma que você apresenta, aquele conjunto de sinais e sintomas, e saber, aí o tratamento ele fica quase que imediato. É a mesma coisa que eu sempre dou o exemplo de uma dor de cabeça. Dor de cabeça tem mais de 150 causas. Você ter verme no intestino pode te dar dor de cabeça. Você pular 1 ou 2 refeições pode te gerar dor de cabeça. Então você tem mais de 150 causas. Agora eu pergunto, quando você que teve um sintoma desse, ou uma dor de cabeça, ou um problema de saúde, quando que o profissional que estava lá do outro lado falou assim, o médico, enfim, vamos investigar qual é a causa, o que está causando? Não é pedir exame não, porque os exames de sangue e os exames de imagem, muitas vezes podem ter falso positivo, falso negativo, pode ter erros. Mais importante do que exame complementar, porque muito paciente fica angustiado, eu preciso de um exame. Às vezes exame não vai dar detalhado o que ele tem, mas o exame clínico, saber quando a pessoa tem um sintoma na pele, um sintoma no cabelo, um sintoma físico, dor, formigamento, quando que isso está relacionado a um problema de saúde ou não? Então essa é a questão que a gente tem que chegar sempre. A live de hoje é totalmente dedicada sobre a parte cerebral, sobre como melhorar e otimizar a parte cerebral para você aprender mais rápido, para você memorizar melhor, para você usar o cérebro para poder se concentrar em coisas que você tem que fazer no dia a dia, seja tirar uma solução de um problema, que hoje a gente vive numa pandemia, o tempo todo o teu cérebro está tentando resolver. O que eu vou fazer da minha empresa? O que eu vou fazer do meu trabalho? O que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Então, se você puder dar ao teu cérebro todas as condições dele trabalhar para você, e não você ter que trabalhar para o cérebro, ele vai funcionar em todo o seu potencial. E hoje nós vamos falar da parte que faltou, que é a parte de toxinas, aquilo que atrapalha o cérebro, a parte de desnutrição, e para finalizar eu vou falar um pouquinho sobre alguns tratamentos que você pode fazer em casa mesmo. Então, fique até o final dessa live, tá? Hoje a live eu acredito que ela seja mais curta, não vai levar 1 hora, mas assim, eu acredito uns 40 minutos. Então, fique até o final da live, porque lá no finalzinho da live eu vou falar dicas em relação de altos tratamentos que você pode fazer em você mesmo e ver o resultado por si só. Então eu falei nas outras lives sobre a parte de conflitos emocionais, sobre a estrutura do cérebro, sobre algumas travas cerebrais. Quem não viu essas lives vai estar gravada no meu canal do YouTube, que é a parte 1 e a parte 2 cerebral. E hoje a gente vai falar sobre o que faltou, que é toxinas e desnutrição, que são as outras 2 causas que podem gerar muito problema em relação a foco, em relação à memória, em relação ao aprendizado, raciocínio e etc, etc, etc. Então vamos começar pelo que é prioridade. Tem uma frase que diz o seguinte: ingerir o que não deveria é mais prejudicial que deixar de ingerir o que deveria. Vou falar de novo. Ingerir o que não deveria é mais prejudicial que ingerir o que você deveria, que é a falta da nutrição.
Então, resumindo, uma toxina é pior do que você não ter momentaneamente um nutriente no corpo. Vou dar um exemplo prático para vocês. Imagine que você tem um rio poluído, muito poluído, e ali tem peixes que estão definhando, que estão tendo problemas e logo vão morrer. E você pega um peixe desse, esse peixe está com câncer no fígado, ou ele está com uma doença muito grave. Aí você vai fazer o quê? Você vai dar nutrientes, vai dar magnésio, vai dar nutrientes para nutrir de volta aquele peixe e tirar as toxinas dele. Muito bem. Aí o peixe começou a ficar bem. Aí você volta e coloca ele de volta naquele rio poluído. Vai resolver? Não. É questão de dias que ele vai estar doente de novo, com câncer de novo, e etc, etc, etc. Porque você não mudou o ambiente que estava poluído. Agora eu pergunto, quantos por cento do seu corpo é água? Em média de 60% a 70% do seu peso na balança é água. Então, quanto mais vida, mais água e de boa qualidade tem. Vou dar um exemplo. Uma criança recém-nascida tem por volta de 80% do peso na balança do corpo da criança recém-nascida é água. Um idoso de 90 anos de idade, por volta de 55% do peso dele na balança é água. Um recém-nascido 80, um idoso 55. Quanto mais água e de boa qualidade você tem no teu corpo, mais vida você tem. Então, existe um animal no planeta Terra que ele não morre por si só. Se um animal não comer ele, se você não for lá e cortar ele, biologicamente esse animal, ele é infinitamente, a vida dele não foi definida pela biologia. Ele não morre. Sabe qual animal é esse? Chama-se água-viva. Tem uma espécie de água-viva que 99% desse corpo, dessa água-viva, é água. 99% do corpo dessa água-viva específica é água. E quanto ela puder ter essa troca de água, ela está viva. Olha que interessante isso. Existe já hoje no planeta Terra um animal que não tem uma morte calculada, a vida dela é indefinida, porque 99% do corpo dela é água. Então, se você, na tua célula, 70% da sua célula é água. Então você é o quê? Você é um aquário ambulante. E você tem os nutrientes. Digamos que são os peixes lá, que são os nutrientes. Mas mais importante que o nutriente é a água, que a gente na medicina eles chamam de terreno biológico. Você imagina uma planta, você imagina o solo. Se o solo estiver estragado e podre, se tiver falta de adubo, se tiver contaminação nesse solo, não adianta dar na planta nutriente. O solo, o terreno está ruim. O nosso terreno da célula, a maior parte dele é água. Agora eu pergunto, será que a tua água está contaminada ou não? Quais toxinas que você tem dentro do corpo? Gustavo, por onde vêm essas toxinas? Olha que interessante. A toxina pode vir pelo ar que você respira, inalada, na mucosa. A toxina pode vir via alimentação, via sólido ou líquido, as coisas que você bebe, as coisas que você come. A toxina pode vir via pele. Então, por exemplo, maquiagens. Você sabe que quanto mais fixo uma maquiagem na pele, maior índice de chumbo que ela tem. E às vezes não se engane, por mais, às vezes o produto diz lá que não contém chumbo, mas quando você vai ver ele tem, porque o marketing foi muito forte, mas eles desviaram alguma coisa e alguma coisinha eles colocaram lá. Então, maquiagens, produtos cosméticos, produtos de tintura, pintura, tudo isso pode vir toxina pelo ar, pela comida que você come, pelas coisas que você passa na pele, pelas coisas que você entra em contato com a pele, remédios. Então, existe uma infinidade de remédios que têm efeitos colaterais gravíssimos, tóxicos. Se você pega uma bula, a indicação benéfica da bula é desse tamanho. A indicação de contraindicação é 3 vezes o tamanho de texto. Só em texto tem 3 vezes o número de efeito colateral do que o efeito benéfico. Olha só que interessante. Às vezes você nunca passou, tem gente que fala assim, eu nem leio a bula para não ver os efeitos colaterais, porque senão eu nem tomo o remédio. E é mais ou menos por aí. E quem acompanhou minhas outras lives viu e escutou eu falar sobre, por exemplo, medicamentos que têm excesso de flúor, como medicamentos para arritmia, como medicamentos para depressão e ansiedade, como a fluoxetina. Então, fluoxetina já está dizendo flúor, tem excesso de flúor. Esse excesso de flúor
vai trazer dano principalmente à tireoide. E você pode acabar com um problema na tireoide, com um cisto na tireoide, com um hipotireoidismo e assim por diante, porque você ficou usando muito tempo um medicamento como esse. Bromazepam tem bromo. Bromo também destrói e ataca a tireoide. Então, inúmeros medicamentos podem estar trazendo uma quantidade gigantesca de toxina sem você saber. E hoje tem toxina que você nem imagina. Então, por exemplo, na água que você bebe, se você não tiver um filtro, você está ingerindo cloro, que vai dar problema na tireoide. Você está ingerindo flúor, que vai estar dando problema na tireoide, e etc, etc, etc. Ah não, Gustavo, eu não tomo água de torneira, porque me falaram que água mineral é melhor. E há anos eu compro garrafinha e compro água mineral. E às vezes você está dando um tiro no pé. Por quê? Porque essa água mineral que você consome em garrafinha de plástico, essas pequenas de 500 ml, todo o plástico que é muito mole, quando ele aquece, e como é que ele aquece? Principalmente no sol. Então você imagina, para aquela água chegar mineral até o mercado que você compra, ela veio provavelmente de uma outra cidade. Às vezes, provavelmente, ele veio de um outro estado, aquela água mineral. E aquele caminhão, porque não veio de avião, aquele caminhão que traz aquela água, ele traz na carroceria do caminhão. E aquilo lá viaja durante o dia. E o sol bate na carroceria do caminhão, esquenta o plástico que libera substâncias chamadas de xenoestrógenos. Xenoestrógenos são substâncias que se comportam como se fosse um hormônio feminino estrogênio. E o estrogênio causa estrogenicidade e causa aumento de gordura abdominal, aumento de acúmulo de toxina no corpo. Um dos lugares que a toxina gosta de se instalar, porque o corpo precisa se proteger dessa toxina para não ir para o cérebro, é a gordura. Então a gordura protege. Então às vezes pode começar a aumentar a gordura porque você está sendo intoxicado demais. E é fácil saber, é lei da atração, semelhante atrai semelhante. Se você abrir a torneira da pia do banheiro da sua casa, a água vai para o esgoto, do esgoto vai para o rio, do rio vai para o mar. A água vai para a água. E ódio vai para quem tem ódio. E amor vai para quem tem amor. E dinheiro vai para o pobre? Não, vai para quem tem dinheiro. E sucesso para quem tem sucesso. Semelhante atrai semelhante. Se você tá comendo porcaria, tá comendo sanduíche, McDonald's, porcaria, provavelmente semelhante atrai semelhante. Se você come tóxico, você está sendo tóxico naquele momento. Você está tóxica naquele momento. Olha que interessante. Se você está num momento de vida que só está comendo tranqueira e porcaria, provavelmente você já está intoxicado. Você já está intoxicado. Toxina chama toxina. Semelhante atrai semelhante. Então você tem que parar, reanalisar e mudar todo o teu estilo de vida. Mais importante do que você incluir é você excluir. Eu não falei para vocês na live passada, eu falei que é uma frase, não sei se é de Picasso ou enfim, tem alguém importante que falou o seguinte: toda construção precisa de uma certa destruição. Você quer construir uma casa? Você tem que furar o solo, estragar o terreno. Você tem que quebrar a montanha, a pedreira, para virar brita. Você tem que cortar as árvores para virar madeira. Você tem que destruir algo que já existe para construir algo novo. Se você quiser ter um cérebro novo, sadio, poderoso, você vai ter que eliminar algo, destruir coisas, eliminar coisas que você estava ingerindo, seja por maquiagem, seja por medicamento, seja por alimentação industrializada, seja por água contaminada, por várias coisas. É mais importante você parar com o toque, porque é muito interessante. Você vai num workshop, num congresso ou numa aula de nutrição mais avançada, de cursos de pós-graduação em nutrição funcional e nutrição mais avançada, sempre tem alguém que pergunta: o que é bom, por exemplo, para aprendizagem? Gustavo, me fala, ou o professor que estiver lá, o que é bom para aprendizagem? Devo tomar ômega 3? Devo tomar magnésio? Me passa um negócio aí para melhorar e turbinar meu cérebro.
não vai melhorar. Você colocar algo, sendo que você está poluído, a única coisa que esse algo vai fazer é não fazer nem cócega. Você vai estar gastando o seu dinheiro à toa. Então a primeira coisa, quando você tem uma casa suja, teu quarto está sujo, você quer arrumar o teu quarto. Você tem um quartinho lá, uma despensa, que está toda uma bagunça. O que você vai fazer? Você vai pegar e tirar tudo daquilo e tirar daquele quarto e começar a limpeza. Quem entra e olha nesse momento falou assim, meu Deus do céu, piorou a bagunça, porque agora tá mais bagunçado, não é verdade? Não, mas eu tenho que tirar as coisas que não prestam, tirar as coisas ruins para fazer a limpeza e depois incluir as coisas boas. Primeiro você tem que ter um processo de exclusão. Você tá com problema na sua vida? Eu falei isso para hoje para um paciente. O tratamento dele incluiu isso que eu tô dando para vocês. Ele tá em algum processo de depressão grande por causa da pandemia, perdeu o emprego, atentou contra a vida. E o que aconteceu? Eu falei para ele, a coisa mais importante é você ver o meio que você está inserido. Quem são os seus amigos? Será que eles são tóxicos? As pessoas que estão ao seu redor. Quem são as 6 pessoas que você se comunica mais por WhatsApp e pessoalmente? Quem são essas 6 pessoas? Dessas 6 pessoas, você é a média delas. Se elas são negativas, se elas são pessimistas, é uma coisa que você tem que fazer um estudo e ver. Porque essas toxinas não são só o que você ingere pela boca e pela pele. Essas toxinas podem ser toxinas emocionais. Pessoas tóxicas. Você escuta, que tipo de música você escuta? É dor de cotovelo? Palavras ofensivas que tem na letra da música? Tudo isso vai influenciar na frequência do teu cérebro. Os amigos, a música que você vê, a TV que você assiste, o que você está assistindo na TV? Os seriados, uma coisa boa ou coisa ruim? Então tudo isso você tem que fazer porque é o teu aquário, é a tua água que você está colocando ali. Não é só de alimento, mas assim também tudo que está na sua volta, porque você é uma média disso aí. Se você está com problema de foco, de memória, de cognição, de aprendizagem, já há tempo, mais de 6 meses, pode ver os teus melhores amigos, eles provavelmente têm a mesma frequência que você, provavelmente têm o mesmo problema que você. Então, peraí, você tem que fazer uma análise e ver quem são aqueles amigos que eu tenho que parar um pouco o contato, que eles estão me prejudicando. Às vezes é uma amizade que você tem que destruir. Às vezes é um contato que você tem que deixar de ter contato. Às vezes é um relacionamento amoroso. Às vezes é um relacionamento com algum familiar que você não vai acabar, porque família não tem como separar, mas você vai deixando de lado porque aquilo está sendo tóxico para você. Às vezes é uma pessoa que mora contigo, muitas vezes é. Então você que tem que determinar, porque a vida é sua, tá? A vida é sua. Então eu falei das toxinas pelo ar, pela água, alimentos, remédios, medicamentos. Que tipo de toxinas pode existir? Uma eu falei agora, são as toxinas emocionais. Pessoas, músicas, ambientes que você está indo. Não tem como você melhorar se o teu estilo de vida ao teu redor está sendo poluído, se você vive num Tietê, num rio Tietê poluído. Não tem como melhorar. Não adianta colocar uma cúrcuma, não adianta colocar uma vitamina B12 na boca, não vai fazer nem cócega. Aí você vai ficar chateado daqui 2 semanas, um mês, e falar assim, Gustavo, minha memória não melhorou nada, meu foco não melhorou nada, meu aprendizado não melhorou nada, Mas lógico que você só está querendo incluir. E o que você tinha que excluir? E aqueles seus amigos lá, você parou de, não, eu tô saindo ainda com eles. E aquele seu parente que tá instalado na sua casa lá, não, ainda tá lá. Porra, então peraí, é muito difícil tratar aquele peixe se o rio que ele está poluído. Preste atenção nisso. Atente para esses detalhes, que o mais importante é isso. Porque se fosse fácil, você leria a Bíblia e ia para o céu, não é verdade? Mas não funciona assim. Se fosse só ler alguma coisa e o céu tivesse garantido, muita gente iria. Mas você tem que praticar. A prática é mais importante que a teoria. Na verdade, a prática incomoda a teoria. Muitas coisas que se fala em estudo que não funciona, quando o profissional vai fazer na prática, funciona, melhora. Resolve. Olha que interessante. E muitas coisas que em estudo científico os professores falam que, teoricamente, que funciona, quem é formado sabe. Vai fazer e não tem resultado, porque ficou só na teoria. Então a prática incomoda a teoria, mas a prática é muito importante. Só se fosse a teoria, estava tudo resolvido. Então a gente tem que pensar nesse sentido aí. Você tem toxinas radioativas. Experimenta você fazer 3, 4 raio-x por ano.
3, 4 tomografias por ano. Aquelas tomografias, aqueles raios-x, eles vão atacar glândulas, principalmente tireoide. Você sabia que quando você faz raio-x, deveria ser dever, é um direito seu, você ter um colete de chumbo para o pescoço para proteger a sua tireoide no momento do raio-x? Agora eu pergunto, você que fez raio-x, você colocou esse colete? O técnico te informou? Você quer colocar a proteção para a tua tireoide, tua proteção de chumbo para tua tireoide? Eu que já fiz alguns raios-x, nunca nenhum técnico me falou nisso. A não ser no dia que eu estudei e comecei a pedir. Falei assim, não, eu quero me ver lá o meu protetor, que eu não quero destruir minha tireoide. Se você ficar fazendo a radiação, tem todo esse papel. A radiação. Você tem radiação eletromagnética, que é uma outra toxina. Isso quem descobriu foi um paciente, que descobriu que quando ele fazia atividade física, corria e caminhava no parque, ele media a glicose dele, a glicose baixava. Quando ele ia para a esteira no dia que estava chovendo, e ele fazia esteira, ele media a glicose depois, a glicose subia. Ué, mas ele fez atividade física, gastou açúcar, não deveria ter caído o nível de açúcar? Deveria, mas no caso dele aumentou porque tem pessoas que são sensíveis ao eletromagnetismo, que vem da corrente elétrica. Bateria não tem tanto problema, mas se você tem um rádio relógio na cabeceira da tua cama, se você tem o televisor que fica lá ligado, plugado na tomada, mesmo que desligada, fica aquela luzinha vermelha, o teu televisor, o teu DVD, o teu Blu-ray, alguma coisa ligada na eletricidade, até que se prove o contrário, se você é sensível ou não à poluição eletromagnética, aquilo pode estar te fazendo mal. A boa notícia tem como você se eliminar essa poluição eletromagnética. É só você desligar tudo. Você pode ter um rádio relógio, mas que funcione a bateria. Tire as coisas da tomada. O celular, Deus o livre, nem se fala. Além dele ter que estar no modo avião, isso não garante muita coisa, que muitos ficam ainda ligados no GPS, que é um sinal poderosíssimo de eletromagnetismo, ele tem que estar pelo menos uns 2 a 3 metros longe de você. Tem gente que fica no criado mudo do lado da cabeceira, tem pessoas que colocam o celular embaixo do travesseiro e estudos mostraram que o nível de câncer cerebral em crianças na Califórnia duplicou nos últimos 3 anos, porque o crânio do adulto ele é 2 milímetros, da criança é 1 milímetro, então aquela radiação entra toda no crânio da criança, mas no adulto traz problema também. Então essas radiações eletromagnéticas, elas têm problema sim, tá? Por mais que se fala na mídia que não tem nada comprovado, isso é tudo papo furado, tudo papo furado. Então cuide muito, porque o eletromagnetismo, saiam procurando, hoje existem minerais, porque o mineral reflete onda eletromagnética, tá? Os minerais refletem onda eletromagnética. Existe uma pedra que você disponibiliza, eu tenho até aqui, ó. Isso aqui chama orgonite, tá? Orgonite. Orgonite são vários tipos de cristais de pedras com um cordão de um filamento de uma grossura específica de cobre, e aquilo repele campo eletromagnético nocivo, campo eletromagnético. Então se você deixa no teu criado mudo igual tá no meu aqui, ele repele campo eletromagnético e te protege e até melhora o sono. Quem tem problema de insônia, tem muitos relatos na internet de orgonites onde as pessoas começaram a usar e melhoraram até a qualidade do sono. Então saia procurando, eu não vendo nada, não patrocino nada disso aí, eu só estudo, então eu sei que tem efeito, tem equipamentos eletroeletrônicos que medem isso. Quando tem um campo eletromagnético, por exemplo, um celular perto do aparelho, ele dá uma carga, quando coloca a pedra, o orgonite, a carga diminui. Então isso hoje é comprovado, tá? Então os orgonites aí, eles repelem campo eletromagnético, que pode ser uma toxina. Você pode ter toxinas químicas, e não sei se você sabe, desde a Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, o número de químicos sintéticos produzidos em laboratório foi mais de 80 mil. Vou repetir, desde 1945 foi aprovado pelos órgãos de saúde, agricultura, mais de 80 mil substâncias químicas sintéticas feitas em laboratório que não existem no planeta Terra, que são moléculas
ET, extraterrestre. Não existe no planeta. Se você pegar qualquer planta aí, por mais perigosa que ela seja, e colocar na sua boca, aquela planta, desde que o planeta existe e o teu corpo é corpo, sempre existiu aquela planta lá. Se você colocar na boca, o corpo sabe o que fazer com isso. Mas o corpo não sabe o que fazer com uma fluoxetina. O corpo não sabe o que fazer com um medicamento específico. Porque aquele medicamento é uma molécula extraterrestre. É uma molécula que não tem no planeta Terra. Por quê? Porque a indústria farmacêutica, por exemplo, ela tem que provar que aquele medicamento, aquela molécula, não existe no planeta Terra. Só assim ela garante a patente por alguns anos daquele medicamento. Então quando você coloca na boca, o corpo fica enlouquecido tentando eliminar. Ele até consegue eliminar uma certa dose de toxicidade. Mas a carga que se está hoje é gigantesca. Eu falei para vocês, 80 mil novos químicos que você tem em tudo que é lugar. Então, a parte radioativa, a parte eletromagnética, as tipos de toxinas químicos. Você tem toxinas vegetais também, tá? Toxinas vegetais. Você tem toxinas animais, que vêm do próprio animal. Veneno de cobra pode te matar, depende da dose. Depende da dose, até é benéfica. Então tudo depende da dose, né? O veneno está na dose. Então você tem toxinas vegetais, toxinas animais e assim por diante. Então eu falei para vocês, a entrada da toxina, que pode ser pelo ar, que pode ser pelo alimento, que pode ser via pele, que você toma. Você toma banho num chuveiro que não tem um filtro de carvão, ali você tem cloro, ali você tem flúor, ali você tem bromo, que é absorvido pela tua pele, é absorvido pelo teu olho, é absorvido pelas mucosas, todos esses tipos de toxinas aí. E você vai se encharcando de toxina. Sabe aonde o corpo lida com toxina? Fígado, ele tenta quebrar a toxina, tenta metabolizar a toxina no fígado, aí ele tenta mandar pro rim eliminar, aí o rim entra na jogada, aí ele tenta pelo intestino eliminar a toxina, aí o intestino entra na jogada, aí ele tenta eliminar pelo pulmão, aí o pulmão entra na jogada para eliminar pelo ar, aí um dos últimos recursos, sabe qual é? É a pele. Então você que tem problemas de pele crônico, psoríases, urticárias, principalmente urticária, coceiras, eczemas, que não melhoram com nada. Você já fez tratamento, não melhora. Uma das características do teu problema de pele, provavelmente você está intoxicado. Você já pegou um médico funcional, um nutricionista funcional para fazer um detox importante? Quando eu falo detox, não é tomar suco verde, tá? Suco de couve, esse tipo de coisa. Isso não tem nada a ver com detox sério. Detox sério, primeiro, é você parar de ingerir toxina. Alimentos industrializados. Tudo que é enlatado, tudo que é ensacado. Ali tem corantes, ali tem conservantes, ali tem uma série de coisas. Tem uma regra na nutrição que diz o seguinte: quanto mais saudável o alimento, menos tempo ele dura fora da geladeira. Vou falar de novo. Quanto mais saudável o alimento, menos tempo ele dura fora da geladeira. Se você pegar o leite da vaca e jogar no piso da cozinha da sua casa de manhã, à tarde, quando você chegar lá, já tá fedendo, já tá azedo. Não tá azedo? Tá. Agora você pega um leite de caixinha, ele fica batendo luz ali no supermercado, na gôndola do supermercado, e a validade dele é 18 meses. Tem alguma coisa estranha, não tem? Eles dizem que não tem conservante nenhum. E aí você acredita? Então olha que interessante. E o pior, porque aquele de caixinha, a caixinha é forrada de alumínio. E o alumínio é um metal que em excesso ele vai gerar até Alzheimer, até Parkinson. Já tem estudo mostrando que o excesso de alumínio está relacionado com Alzheimer, está relacionado com Parkinson. Os desodorantes são outro que tem muito alumínio. O que tem muito alumínio? Colírio, tem colírios que tem alumínio. Antiácidos que você toma para queimação, para refluxo, para azia, pode ter alumínio. Desodorantes, principalmente de spray. Quanto mais tecnologia, 24 horas, 36 horas, 48 horas, não sei quantas horas, que não mancha roupa, que não faz isso, que não deixa suar. Bom, o suor é natural do corpo, é fisiológico. Se você faz a glândula
parar de eliminar a toxina, que a glândula sua para diminuir a temperatura corporal, mas ele elimina a toxina. Se você trava a glândula há anos e anos usando desodorante, anos e anos dando comando para parar de suar, parar de eliminar a toxina, você acha que essa toxina vai acumular onde? Nessa região. E hoje já tem estudo mostrando que tem casos de câncer de mama, câncer linfático, do sistema linfático dessa região, que pode estar associado a alumínio. Mas hoje você tem recurso, tá? Você tem desodorante sem alumínio, sai procurando na internet, desodorante sem alumínio. Você tem esses recursos todos, tem vários aí no mercado. Uns 10 anos atrás quase não existia, hoje tem muita coisa. Então você tem os metais pesados. Quais são os metais pesados? Principais, mercúrio, e hoje 80% dos peixes de rio estão contaminados com mercúrio no Brasil. 80%, de 70% a 80% dos peixes de rio no Brasil estão contaminados com mercúrio. Então, uma vez eu peguei uma paciente que foi para o Mato Grosso, ficou um mês lá, quando ela voltou de férias, ela me mostrou o exame de TSH, ela saiu com TSH de 2, estava normal, TSH de 2. Quando ela chegou, o médico tinha pedido o exame e ela foi fazer, o TSH dela estava 30. Por que 30? Porque ela estava super intoxicada com mercúrio. Ela comia patê de jacaré no café da manhã, carne de jacaré de meio-dia, peixe de noite, e no outro dia ela repetia tudo isso. Todos os animais de rio de água doce que estão contaminados com mercúrio. Ah, mas você não precisa deixar de comer esses animais, esses peixes, enfim. Mas você pode diminuir o consumo e pode ter nutrientes que fazem eliminar mercúrio. Sabe o que faz eliminar mercúrio devagarinho? Coentro. Eu sei que muita gente não gosta, o coentro é forte, tem um cheiro característico e tal, mas se você usar regularmente, pelo menos 3 vezes por semana o coentro, você vai estar eliminando mercúrio em excesso do seu corpo bem devagarinho. Outra coisa que elimina mercúrio, sabe o que é? Homeopatia. Você tem que pegar um homeopata seu e falar assim, eu quero uma homeopatia para eliminar mercúrio. Busque um homeopata. Outra coisa que elimina mercúrio do corpo, iodo. Procura e sai procurando com a sua nutricionista aí, ou médico, solução de Lugol. Solução de Lugol tem iodo. E esse iodo elimina metal pesado do corpo também. Então hoje tem recurso. Muita gente não sabe, mas tem recurso para você fazer tudo isso. Então, eu falei dos químicos, eu falei do eletromagnético, você tem o BPA, que são os xenoestrógenos, de mamadeira, de plástico, tudo que for em plástico, tem que cuidar, porque os plásticos moles, quando aquecido no micro-ondas ou no sol, eles liberam xenoestrógenos que vão fazer até você engordar, que vão intoxicar você. Você tem pesticidas da agricultura, você tem metais tóxicos que eu falei, você tem um produto chamado benzopirenos. A palavra é complicada, mas o benzopirenos é aquele queimadinho do churrasco. Tem gente que gosta daquele queimadinho do churrasco, do queimadinho do pão tostado. Aquele escuro do queimado que tem no pão, que tem na carne, aquilo é uma substância chamada benzopireno, que é altamente tóxica. E sabe, eu já falei em outra live, sabe onde mais tem benzopireno? Nos sucrilhos. Eles são tostados, eles são queimados. Olha que interessante aí, tá? Então, os sucrilhos, tem que cuidar. Então, se você dá esses tipos de sucrilhos para os seus filhos todos os dias, eles estão ingerindo todos os dias essas toxinas aí. A Bruna está perguntando aí, amendoim torrado tem? Tudo que é torrado, tudo que é tostado e torrado tem benzopirenos. Chama reação de Maillard, tá? Reação de Maillard, que libera essas toxinas aí. Tuísa tá falando que o amendoim está contaminado com fungos. Pode, tá? Não é que está. Primeiro que o amendoim, eu considero, pelo que eu estudei, um alimento meio vagabundo, que ele não tem tanto nutriente assim, como uma castanha de caju, como uma castanha do Pará. E o amendoim tem esse perigo de ter esse tipo de fungo aí. Mas hoje está mostrando que até o açúcar mascavo brasileiro tem muita contaminação com fungo. Então a gente tem que tomar cuidado, que eu prefiro, com outras nutricionistas
que me aconselho e tal, ou você usar o stevia, quem gosta de adoçante é o único, porque você tem neurotoxina nos adoçantes, fujam de adoçantes, tá? Todos os adoçantes, com exceção da stevia, stevita, stevia. Os adoçantes, não interessa o nome, sacarina, ciclamato, todos eles destroem neurônios. E eu já tive paciente que tomava 3 gotinhas de aspartame por dia e tinha enxaqueca. Foi tirar o aspartame, parou as enxaquecas dela. Então vocês cuidem muito com o adoçante e cuide que vocês têm produtos no mercado que se diz fitness, que tem adoçante lá. Olhe os ingredientes, se tiver escrito edulcorantes, se tiver escrito adoçante, procure ver qual adoçante que é. O único que até agora não apresentou problema grande é a stevia, tá? Por enquanto, que é uma raiz. E o açúcar demerara também seria uma outra opção. Hoje até às vezes melhor do que o mascavo, certo? O ideal é sem açúcar, sem açúcar. Café, chá, essas coisas sem açúcar. Mas se você quiser, o açúcar de coco, estão falando aí, ele é muito bom, ele é excelente, porém ele é caro. Eu não gosto de indicar nada caro para as pessoas, porque muita gente não consegue manter um nível de investimento. Tem pessoas de classe C, enfim, que não conseguem comprar certas coisas. Agora você tem o melhor alimento do mundo depois do leite materno, é o ovo, tá? E já provaram que o ovo não aumenta o colesterol. Muito pelo contrário, se você comer muito ovo, você abaixa o colesterol. E o ovo custa o quê? É centavos um ovo. É centavos, tá? Então você pode comer 4, 5, 10 ovos por dia, nunca vai aumentar o colesterol. Se você fritar ele com óleo de soja, um óleo vegetal, aí óbvio que vai aumentar e causar outros problemas. Não tem nada a ver com o ovo, tem a ver com a fritura, com o óleo, ok? Muito bem. Quem tiver dúvidas depois me pede no privado, vão me mandando aí. Então, e o glutamato monossódico, tá? O que é o glutamato monossódico? É aquilo que realça o sabor. E ele realça muito o sabor. Então aquela batata frita, congelada, que você compra e frita e nunca fica tua igual aquela. Se você cortar a batatinha e fritar, não fica igual aquela congelada que vem naquele saquinho bonito. Por que não fica? Porque ali eles jogaram glutamato monossódico, que é um realçador de sabor. Sabe onde tem muito glutamato monossódico? Em comida japonesa e chinesa, por causa do shoyu. O shoyu tradicional tem muito glutamato monossódico e a pessoa pode ter uma toxicidade pela contaminação em excesso de usar o shoyu, glutamato monossódico. Então cuide com esses glutamato monossódico, que tem, na maioria das coisas industrializadas, uma toxina fortíssima que você tem que ficar longe, tá? Ele realça o sabor de todos os alimentos que você colocar. Então, aquele tempero pronto, de saquinho, aquele do cubinho, não vou falar nome, tudo ali tem glutamato monossódico. Então, aquilo é um veneno para você. É um veneno. Você quer fazer tempero? Compre tempero fresco e você corta e você faz. Se você comprar aqueles de sachê, de saquinho, ali vai ter glutamato monossódico e aí vai ter um problema gigantesco. E hoje já tem shoyu que não tem isso, tá? Hoje tem até shoyu de óleo de coco, que já tem, que é caro também, mas enfim, são opções que antigamente não tinha e hoje já tem. Então eu falei das toxinas para vocês. Se vocês me perguntar, Gustavo, e fora as toxinas, e os nutrientes? Então eu vou falar assim, qual o nutriente que eu estudei e que eu vi a maioria dos médicos, nutricionistas, que estão bem atualizados, falar a nível de poder cerebral? Qual o nutriente, o melhor nutriente que não pode faltar? Primeiro, oxigênio. Já falei do oxigênio a vez passada. Oxigênio. Aprenda a fazer yoga, aprenda a respirar, a minha técnica do 4, 4, 4. Volte nos vídeos lá e veja. Água. Água num filtro, num pH de 7 acima de 7. Hoje tem filtros especiais que faz o pH subir. A água alcalina, ela tem um poder de melhora do corpo inteiro. Então, oxigênio, água, a glicose você provavelmente vai ter, a não ser que você tenha um conflito emocional no glucagon, que isso é uma outra história. Mas um nutriente que é considerado até uma substância chamada nootrópica,
que é como se fosse um turbo do cérebro, é o ômega 3. Então o ômega 3 é dividido em EPA e DHA. Você tem o EPA, que é um ácido graxo, e você tem o DHA, que é o outro ácido graxo. Aquele que tem o maior nível de DHA, e hoje você consegue manipular, vai na tua farmácia de manipulação que você confia e fala, eu quero um ômega 3 com maior nível de DHA ou um DHA puro. Aquilo ali é energia e nutriente essencial para o corpo. Então, se você voltar lá na época da caverna, os primatas, a relação de ômega 6, que é inflamatório, e o ômega 3, que é anti-inflamatório, a relação era 3:1. 3 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Sabe como que é hoje na alimentação ocidental moderna? Essa relação é 20:1. 20 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Olha só o que a gente chegou. Se você come fast food, McDonald's da vida, esse tipo de coisa, Coca-Cola, esse tipo de coisa, você chega a 40:1 de ômega 3. E ômega 3, tem psiquiatras hoje no mundo inteiro tratando, por exemplo, esquizofrenia, autismo, bipolaridade com ômega 3, em combinação com outras coisas, com ômega 3. Por exemplo, em esquizofrenia, eles chegam a usar 9 gramas por dia. 9 gramas. 3 gramas de manhã, 3 de meio-dia, 3 à noite. 9 gramas para esquizofrenia grave e tem uma melhora absurda. Para você que não tem uma doença grave, eu não estou aqui receitando absolutamente nada. Procure o seu médico nutricionista de confiança. É só informação. Não recomendo você tomar por conta nada. É só estudo. Mas para quem não tem problema nenhum, o ideal é umas 3 gramas por dia. 3 gramas de ômega 3 de boa qualidade por dia. Cuide com as falsificações. Hoje tem muita falsificação de ômega 3 no mercado. Muita falsificação. Procure uma farmácia de manipulação conhecida. Procure marcas que tenham selos de metal pesado. Porque esse ômega 3 ele vem de animais marinhos, peixes, focas que estão em águas profundas, frias, então é difícil a coleta, isso torna-se caro. Então se você tiver aí um ômega 3 120 cápsulas por R$30, eu não tomaria. Eu teria uns 2 pés atrás de desconfiança, porque 120 cápsulas de ômega 3 por R$30, eu acredito que pode ter tudo ali, menos ômega 3. Existe um teste que se faz, você coloca durante 5 horas no congelador a cápsula de ômega 3, o ômega 3 não pode congelar. E depois que você abre rapidamente, você tenta furar com uma agulha. Se você furar e ele tiver oleoso, não tem ômega 3 ali. Tem ômega 3 ali, tá? Desculpa. Se você tentar furar e tiver solidificado, cristalizado, duro, então aquilo congelou, aquilo pode ter tudo, menos ômega 3. O ômega 3 não pode congelar, certo? Ele foi feito para esses animais não congelarem nessas regiões aí. Então, ômega 3 é um dos principais. O outro principal é vitamina B12. Só que a vitamina B12, ela é mal absorvida e digerida pelo estômago. Então, você tem que fazer ou sublingual, e a melhor é a metilcobalamina, pesquisa e saia procurando, metilcobalamina sublingual, ou não tem outro jeito, você tem que fazer injetável, e você tem no mercado aí vitamina B12 injetável, até baratas, não é caro, e o ideal é você medir no sangue, ele vai dar lá uma referência, o ideal é você estar próximo de 800 no sangue de vitamina B12. Se não tiver perto de 800 de vitamina B12 no sangue, tem alguma coisa errada, ou você não está ingerindo o suficiente, ou você tem um problema, não está digerindo, absorvendo o suficiente, ou no estômago ou no intestino, por várias questões, e você tem que suplementar ou via sublingual ou injetável. E aí você tem que pegar um profissional, um nutricionista que entende disso, um nutrólogo que entende disso. Então, o ômega 3, no mínimo 3 gramas por dia. A vitamina B12, um mineral magnésio. Eu falei nas outras lives, magnésio é fundamental. E hoje você tem um magnésio que é específico para o cérebro. Anota e sai procurando. Chama treonato
de magnésio. Esse treonato de magnésio é um magnésio mais específico para as funções cerebrais. Eu, inclusive, uso ele, tá? O custo dele, em comparação com os outros tipos de magnésio, ele é um pouquinho mais elevado do que um cloreto de magnésio, do que um dimalato magnésio, mas ele é específico para as funções cerebrais. Se você estuda muito, se você estuda para concurso, para vestibular, se você, tua profissão, por exemplo, minha profissão, eu tenho que pensar, estudar, pensar o tempo todo. Então o tempo todo eu tô queimando ômega 3, vitamina B12, magnésio. Essas três coisas não tem como você só comer e ter o nível ótimo. Eu não consigo, tá? Com a alimentação que eu tenho, ter um nível ótimo de ômega 3, ter um nível ótimo de magnésio, ter um nível ótimo de vitamina B12. Infelizmente, hoje, nos dias atuais, pelo solo estar pobre, você tem que suplementar. Pelo solo que está muito pobre. A cada 10 anos plantando e colhendo, no 10º ano, aquele solo está pobre nos nutrientes. E o adubo do agricultor é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Não tem zinco, não tem magnésio, não tem iodo, não tem um monte de coisa. Se não tem no solo, adivinha? Não vai ter na planta, não vai ter na fruta, não vai ter no animal que come a planta. Então hoje você ingere 50% menos iodo do que quando seus pais tinham a mesma idade sua. Você ingere 50% menos iodo, menos cálcio, menos magnésio, menos vitamina D do que seus pais quando tinham a sua idade. Olha que interessante isso. Então, hoje, infelizmente, você tem que suplementar. Mas não saia na farmácia comprando esses polivitamínicos e minerais. Isso não vai ajudar praticamente em nada. Você vai ingerir e você vai eliminar na forma de urina e nas fezes praticamente todos esses minerais e vitaminas que foram colocados nesses polivitamínicos e minerais. Não caia nessa. Você tem que ter um nutricionista, ou você tem que ter um nutrólogo, ou um profissional que entenda de nutrição, que prescreva uma dose para você, manipulado, específico para você. Senão, não vai adiantar absolutamente nada. Cuidem, essa informação é preciosa, tá? A Shirley está perguntando, Gustavo, indica algum laboratório, por favor? Laboratório do quê? Eu não indico laboratório nenhum, tá? Você me desculpa. Laboratório, eu não uso medicamento, tá? Primeira coisa, não uso medicamento. E não uso laboratórios farmacêuticos. Eu confio em farmácias de manipulação. As farmácias de manipulação no Brasil hoje são as mais confiáveis. Quem entende de farmácia de manipulação sabe o que eu estou falando. A farmácia de manipulação é quase que uma indústria. Você tem que ter tudo que uma indústria tem ali, de cuidados, etc, etc, etc. E eu não indico, infelizmente, eu não confio em laboratório, tá? Se um dia eu ficar doente e tiver que usar um antibiótico, alguma coisa, até tudo bem. Mas esse dia não chegou ainda, faz 17 anos que eu não uso medicamento, tá? Nada, antibiótico, anti-inflamatório, nada disso. Eu uso sim e invisto todo mês para mim, e minha família faz isso, minhas irmãs, meu pai, minha mãe, todo mundo investe, eu invisto entre 300 a R$1.000 por mês que eu invisto em suplementos que faltam para mim, que é diferente do que falta para você, que é diferente da minha irmã gêmea, que é diferente das outras pessoas. Cada um, por isso você tem que fazer um tratamento, por isso você tem que fazer uma consulta, tá? Quem quiser, eu faço tratamento também nessa área aí. A gente rastreia através da microfisioterapia, de outras técnicas, onde está no teu cérebro, o que está faltando e a dose. Então você consegue com cinesiologia aplicada, até a distância, a pessoa pode estar à distância, eu consigo através da tua avaliação, através do teu histórico todo, o meu tratamento é 1h30, tá? E a gente vai rastrear as alergias que você tem, as deficiências nutricionais que você tem, as toxinas que você tem. Você não precisa fazer exame de sangue nenhum, não precisa fazer exame de imagem nenhum, só rastreando a gente consegue saber, até por videoconferência, aonde estão as tuas deficiências e a gente normalizar. Às vezes até estimulando teu sistema nervoso com algumas técnicas que eu tenho.
Quem tiver dúvida, me manda, tá? Eu tenho 1 minuto e meio para finalizar. Então hoje a gente falou sobre as toxinas, hoje a gente falou dos nutrientes essenciais, entre eles o ômega 3, entre eles o magnésio, entre eles a vitamina B12. Você tem outros nutrientes, tá? Como a cúrcuma e o óleo de coco. Pesquise, vão vendo sobre o óleo de coco. Comece a usar o óleo de coco, que é um fenomenal. Óleo de coco está melhorando Alzheimer. Procura sobre isso, Alzheimer e o óleo de coco. A cúrcuma, o açafrão da terra, aquele pó laranjado, extremamente anti-inflamatório para todo o corpo, certo? Então, ficamos por aqui hoje. Completamos a parte de toxina, desnutrição. Tá acabando o meu tempo aí, infelizmente. Quem tiver dúvidas, me manda via direct, que eu, criança, eu trato também, mas não pode tomar desse jeito qualquer um não, tá? Tem que fazer um tratamento, uma consulta para ver, tá? Criança não pode sair tomando qualquer coisa não, certo? Adulto também não, por isso que tem que tratar com um profissional, respondendo a pergunta da Shirley aí, certo? Um abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.